Ora, muito bem-vindos a mais um episódio desta nossa série Montar um Portfólio de REITs, uma série nova no canal, uma parceria que nós fizemos entre a Aeroplus, Real Estate Solutions, já agora, e a XTB, Xtrade Broker Online Trading. Portanto, foi uma parceria que eu como analista externo da XTB, achámos que fazia todo o sentido nós fazermos esta série gratuita e trazer este mundo de informação a todos vocês. E portanto, neste episódio 2 eu vou falar do PSI e do Store, como tinha prometido, 2 REITs. Agora, é muito importante dizer algumas coisas relativamente ao episódio e a todos os episódios desta série. Eu vou gravar vários segmentos ao longo do mês e no final do mês, previsivelmente, perto do final do mês, nós lançamos o episódio. Ele contém vários segmentos. Todos os segmentos estarão identificados no dia em que eu gravei. Portanto, este é o episódio 2, PSI Store. Muito importante antes de começar, disclaimer, e vou ter que o correr sempre, peço desculpa. Eu, Artur Mariano, não sou Financial Advisor e não conheço a sua situação específica, pelo que não posso aconselhá-lo naturalmente. Você assume 100% da responsibility ou responsabilidade pelas suas ações financeiras e investimentos. O investimento é arriscado, todo o investimento. Se alguém vos disser que o investimento não tem risco ou que há garantias de nunca de perda de capital e esse tipo de coisas, não acreditem, ok? E incorrem potenciais perdas de capital. Qualquer investimento que vocês façam, incorrem perdas de capital. Este vídeo é puramente para fins educacionais. E eu e a Aeroplus nunca iremos fazer investimentos por si ou por alguém, visto que nós não gerimos dinheiro de outras pessoas. Portanto, se alguém chegar ao pé de si e disser eu sou representante da Aeroplus, por favor, passe-nos o seu dinheiro para a nossa conta para nós o gerirmos por si e investirmos em REITs ou em imobiliário, é scam, não acreditem, nós não fazemos isto. Este vídeo é puramente para fins educacionais, ok? É informação. Ora bem, vou-vos agora mostrar um segmento que gravei hoje, a 2 de junho de 2020. Basicamente vou-vos confirmar uma ordem de compra da Gio que eu tinha feito no primeiro episódio. Vou-vos mostrar um possível trading rápido que pode acontecer. Não é algo que eu recomendo, não é assim que se investe em REITs, mas eu fundamento já a seguir no segmento porque é que eu vou fazer. E vou também dar algumas explicações de comentários no primeiro episódio. Depois desse segmento vou voltar aqui a esta apresentação para começarmos a falar de PSI Store. Ora, mais um segmento então deste segundo episódio. Alertar para que os vários episódios podem vir a ser gravados em dias diferentes para acompanhar todo o dinamismo, ou seja, eu não quero chegar ao final do mês gravar um vídeo e dizer tudo o que fiz, porque eu acho que não é tão interessante para vocês. Neste segundo episódio houve aqui algumas coisas extremamente importantes que eu tenho que dizer. Em primeiro lugar, nós podemos ver aqui no histórico, nas operações, que a ordem que eu dei no primeiro episódio entrou no dia 29/5, precisamente a $12, aqui está. Comprei 40 shares do Geo Group a $12. Paguei por isso 434,16€ e uma comissão de 9,05€. Tinha feito um depósito uns dias antes de 800€. Estou a carregar precisamente hoje. Hoje é importante que se diga, estou a gravar este segmento no dia 2 de junho e é muito, muito importante porque hoje o mercado está em alta e que alta. E já vou explicar porquê. Se nós viermos aqui a ações, e vamos aqui já à Alemanha, que será o caso mais paradigmático disto, nós temos aqui, enfim, 4 ou 5 ações a decrescer, no vermelho, nada de mais, e depois temos muitíssimas ações no verde e a que verde. Por exemplo, temos aqui Daimler, que é uma stock bastante importante, a subir 7,44%. Temos aqui Hugo Boss a chegar quase aos 9% de valorização, Tesla a chegar aos 10%, e portanto, em função disto, BMW nos 6%, etc. Porquê é que isto aconteceu? Vou aqui abrir o Jornal de Negócios muito rapidamente, mas na minha opinião teve que ver com uma linha ou um pacote, se quisermos, de estímulos à economia que a Alemanha lançou,
hoje, que anunciou, aliás, hoje, de até 80 mil milhões de euros. Nós podemos aqui ver algumas coisas. O PSI 20 está a subir quase 2%. DAX, de forma mais importante, está quase nos 4%. Dow Jones ainda não está propriamente a refletir estas subidas, enfim, e tudo mais. O próprio PSI 20, embora esteja a subir 2%, atingiu máximos. Eu li isso hoje, alguns. O CTT sobe 7% para máximos de mês e meio, com recomendação de comprar, etc. Há aqui, o próprio PSI 20 bateu hoje máximos, salvo erro, de março. Portanto, é importante. Cá está a grande notícia que, na minha opinião, está a fazer disparar o mercado hoje. A Alemanha prepara novo pacote de estímulos de até 80 mil milhões. Angela Merkel, de facto, a anunciar aqui um pacote grande de 75 a 80 mil milhões de euros. E também há aqui várias notícias e várias coisas importantes de como a chanceler alemã quer, entre outras coisas, revolucionar completamente a economia alemã e apoiá-la muito. E, portanto, isso está claramente a refletir-se nos mercados. Nesse contexto, e é um contexto muito particular, eu agora vou tentar ser muito, muito rápido, é um contexto muito, muito particular. Nesse contexto, eu decidi colocar uma posição de saída. E eu não quero parecer incoerente, nem quero que vocês digam, então, mas o Dr. Artur normalmente diz que não se deve investir em REITs para trading e os REITs são de longo termo, de 10, 20, 30 anos, e está a fazer aqui uma saída na posição que adquiriu. Reparem uma coisa, nós vivemos tempos verdadeiramente excepcionais, de grande volatilidade, e eu estou a aplicar um algoritmo básico para REITs que já usei. Esse algoritmo não funciona sempre, como é óbvio. Já me custou dinheiro fazer isto, mas genericamente sempre tive bons resultados. Eu não perco muito tempo com isto. Este algoritmo tem essa vantagem, é extremamente passivo, e eu vou-vos aqui mostrar algumas coisas hiper importantes. Reparem que eu aqui coloquei uma ordem de saída a 13,51, o que significa que menos 12 euros ou dólares, no caso, por share, nós estamos a falar de 1,51 dólares de ganho por share. Multiplicando pelo volume de 40 dá 60 euros, ainda temos que retirar comissões. Claramente, eu não perco tempo por causa de 60 euros. Caso tenha que perder aqui muito tempo, ou melhor, reformulando, caso eu tenha que perder muito tempo, fazer muitas contas, estar aqui colado ao computador, claramente não vou fazer por 60 euros, porque o meu tempo é muito mais valioso do que isso. Porém, este é um algoritmo básico, bastante básico, em que funciona bastante bem e quando o volume é considerável, faz sentido aplicar. No meu caso em particular, eu não defendo que ninguém faça isto, ok? Não defendo mesmo nada que alguém faça isto. Eu não quero de forma nenhuma fomentar trading porque acho que não é uma forma boa de investir em ações. A não ser que sejam day traders profissionais e que de facto tenham uma experiência. Aí sim pode ser algo extremamente lucrativo, mas de uma forma geral, não. Aliás, ponto assente, não é esse tipo de mensagem que eu quero passar neste vídeo. Este vídeo não tem nenhum tipo de aconselhamento financeiro, é apenas informativo, mas sendo informativo e não sendo um aconselhamento financeiro, eu tenho que vos dizer aquilo que eu acredito. E a forma que eu acredito para investir em REITs é longo termo, sem olhar a ganhos e a perdas, porque isso não interessa nada no curto termo, na minha humilde opinião. Okay? De qualquer maneira, vocês podem ver que eu tenho aqui uma ordem de saída e podem ver, se calhar ao longo da série, que eu posso sair e entrar momentaneamente em determinados REITs sem que isso afete a carteira de longo prazo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Eu não vou querer fechar esta posição. Esta posição é para crescer e para aumentar, está bem? Como todos os REITs que eu vou comprar. Momentaneamente o que posso fazer é sair e voltar a entrar de acordo com o algoritmo que eu uso. Eu espero que isto tenha ficado bem claro. Muito bem. Já agora, 1351 não é um número mágico, não é um número, aliás, que aqui aparece ao acaso. Também, se calhar, não será um número mágico, mas é o número que o meu algoritmo me dá. Hoje, como as bolsas estão em altíssima pujança, nos Estados Unidos ainda não abrimos, reparem que se por acaso estes 12 dólares e 66 de cotação de fecho da última sessão tiverem um ganho, sei lá, de 7%, nós já passamos este valor. Ou seja, tudo isto está dependente da Bolsa Americana acompanhar aquilo que vai ser o crescimento de hoje. Eu não sei se vai, se calhar até vai
passar esse valor, não sei. Estou confiante que, em virtude desta volatilidade, eu de facto aqui consigo aproveitar isso. Ponto assente, ponto feito. Segundo ponto muito importante que alguém de forma muito pertinente me colocou nos comentários, e que eu já respondi em texto, mas queria refletir isto porque, não sendo isto um curso de análise financeira, nem de análise REITs, isto é uma série gratuita onde eu falo sobre determinados REITs e os adquiro para a minha carteira e explico porquê, no fundo é isso, eu poderei aqui usar alguns atalhos que para mim já são intuitivos e se calhar para alguns de vocês podem levar a confusão. Portanto, sempre que assim for, deixem nos comentários e eu esclarecerei porque é que eu uso isso, como de resto o comentário ultra pertinente, salvo erro, do Pedro, mas poderemos ver aqui. Eu estou a gravar já agora, extremamente importante, não sei se disse isto, este segmento no dia 2 de junho. E é por isso daí que se refletem isto e, enfim, mostrei as notícias. Estes episódios são partidos em vários segmentos. Muito bem. Eu vou aqui colocar o nosso canal. Aliás, está aqui, é o último episódio. Parar isto, vou ver este vídeo. Reparem que foi o Pedro Matos que colocou e que me disse que Price over AFFO não é 24, AFFO de 0,55 é de um trimestre. Financial Year 20, AFFO é de 2,25 a 2,35 e portanto daria isto. Eu no próprio vídeo, neste minuto, depois respondi aqui ao Pedro e disse que neste minuto eu próprio faço esta conta e que dá os 5,69. Agora queria justificar um bocadinho o porquê, porque se calhar eu vou atalhar aqui muita coisa que de facto depois não faz sentido para quem não está habituado a avaliar REITs com esta... Eu também não quero tornar isto muito técnico e portanto as explicações que dou também vão ser muito ligeiras, mas às vezes sinto que, enfim, será necessário dar este tipo de explicações. Aqui, claro que 0,55 é o AFFO do primeiro quarter e o Financial Year para 2020 dá-nos este FFO estimado. Aquilo que normalmente eu faço é trabalhar com dados consolidados e com dados estimados. Nos dados consolidados, sempre que eu tenho um resultado de um trimestre que esteja consolidado, eu uso. Neste caso, 0,55. Nós podemos ver que eu entrei a $12, portanto 12 sobre 0,55 dá-nos 21. Para este REIT em particular, e agora sim aqui é algo que eu não vou explicar o porquê, isso não é o objetivo desta série, para este REIT em particular, depois de muitos cálculos, eu não vou aqui abrir a folha de Excel que aqui tenho, depois de muitos cálculos eu cheguei a uma conclusão. Eu estou confiante, e agora repare-se, num quarter over, aliás, num price over quarter, portanto, para uma métrica de trimestre, eu estou confortável com um valor até 24. Já num price over earnings, ou se quiserem, num price over AFFO do ano, que é uma coisa diferente e que o Pedro, de facto, estava a chamar a atenção de trimestre e ano, eu já não estou contente com simplesmente 24 sobre 4,6. Isto porquê? Porque trabalhamos com dados consolidados e não consolidados. Se eu aqui tolero algo até, por exemplo, 6, isso não... Aliás, no ano eu tolero algo até 6, isso não significa que eu tolere algo a 24 em termos de quarter. Nem vice-versa. E às vezes eu prefiro um resultado mais baixo por trimestre, um múltiplo mais baixo por trimestre e às vezes prefiro um múltiplo mais baixo por ano, ok? Neste REIT em particular, eu agora não vou aqui abrir o meu Excel, mas salvo erro tinha dito que em termos de quarter eu estava confiante com algo até aos 24 e na altura, salvo erro, vimos que 12,055, 21 e portanto estava abaixo dos 24. Não me era escandaloso que tocasse em 24. Aqui é que eu queria algo mais próximo dos 4 e salvo erro a 12 ponto. Vamos aqui considerar a média de 2,30. Exatamente, estava em 5,21. Eu queria o mais possível perto de 4. Mas enfim, entrei a 12 a 5,21, não há problema, mais de 5,5 claramente eu neste REIT não entrava. Devo dizer também que estas contas foram as principais razões de eu ter aqui utilizado uma saída a 13,55. Ora bem, este número de 13,51 foi calculado com base num algoritmo que eu utilizo para, um algoritmo muito passivo de resto, que eu utilizo para algumas coisas, algum trading. Volto a dizer, não é o objetivo desta série fazer trading, nem é aquilo que eu vos quero ensinar de forma nenhuma. Não invistam, por favor, em REITs para fazer trading de curto termo. Invistam em REITs no longo termo. Dito isto,
é algo absolutamente passivo e, portanto, será... Enfim, isto está aqui. Se por acaso eu sair da minha posição, volto a comprá-la. Volto a comprá-la já agora até $12. Eu continuo a achar que faz todo sentido pelos números que mostrei. Portanto, até 5,5 continua a fazer sentido. Portanto, pode ser um pouco mais de 12. E até 24 de múltiplo de quarter, e até termos novos resultados de quarter, ele não muda. Até 24 parece-me pacífico. Dito isso, também dizer já agora outra coisa. É claro que as métricas de Price over Earnings não são determinantes para a compra ou a venda de um REIT, nem é a métrica que eu utilizo para investir em REITs. É uma das várias métricas que eu utilizo. Eu aqui falei desta, se calhar noutros REITs esta métrica até vai ser horrível e eu estou a comprá-lo na mesma porque acredito, por outros indicadores, ou até falo de outros indicadores e nem sequer olho a Price over a FFO, e portanto tudo isto é extremamente importante levar em conta. Nesta série eu ainda não voltei a carregar a minha conta, como disse, vou carregá-la no início de cada mês, com um valor na casa dos 500, 600, 800 euros, seja o que for, para gastar ao longo desta série e poder adquirir vários REITs. Neste episódio, embora, como eu disse, os episódios vão ser gravados segmento a segmento, em função do dia em que eu gravar e que fizer sentido eu mostrar algumas coisas. Neste episódio eu vou falar do Store e do PSA, compará-los, enfim, falar deles os dois porque me parece extremamente importante. Dito isso, é importante também dizer que há muitos REITs que eu considero absolutamente cruciais e que vou adicioná-los aqui. Eu penso que ainda não tenha começado a adicionar, se calhar já adicionei aqui 2 ou 3 aos favoritos. É que de facto estou à procura de REITs que seriam muito importantes e que se calhar não estava tão não diria familiarizado, mas que não tenho ultimamente andado tão em cima deles. REITs que me permitem mostrar-vos coisas interessantes. Este aqui, o Mac, salvo erro, é um deles que eu ainda não tinha aqui colocado. O Mac é um REIT muito interessante por vários motivos. Que eu acredito que tem aqui uma condição muito interessante à data de hoje. Ele está também a cotar... É importante dizer que eu acho que entrei neste REIT, não vos vou abrir aqui mais nada, mas eu penso que entrei neste REIT a mais de $30 a certa altura, e portanto ele está a cotar a 7.13. Há aqui outros REITs que eu vou adicionar. Este REIT em particular tem uma vantagem grande, que é, para quem tem pouco capital, uma share está barata. Por exemplo, quem quiser investir 200 euros por mês, não consegue investir num Equinix sequer, não consegue investir no SBA, portanto tem muitas limitações. Aqui temos, de facto, algo interessante. Portanto, o Mac, e como o Mac, haverão mais no terceiro episódio. Para já, neste segundo episódio, e não hoje ainda, portanto virá já um segmento a seguir no outro dia, eu vou falar de Store e PSA. Ora bem, este segmento que vocês agora vão ver é gravado, ou foi aliás gravado no dia 17 de junho, é a confirmação da ordem de compra do Geo Group novamente a $12. Eu vou muito rapidamente constatar que há ali um suporte muito forte por volta dos $12. Eu tinha uma ordem 11,90 e ainda bem que mudei a minha ordem, porque ela bateu, salvo erro, nos 12,91 ou 12,92 e não chegou a tocar nos 12,90. Ainda bem que eu modifiquei para 12, simplesmente para... Claro que não é 2 cêntimos ou 3 por share que vai alterar alguma coisa. Na realidade, o trading, como eu já tinha dito, não é uma forma de estarmos a investir em REITs. Não aconselho a ninguém fazer isto. No fundo, eu estou aqui a testar um algoritmo que já tive bons resultados em ações, e é um algoritmo que desta vez estou a colocar os índices todos do REITs que eu quero, e ele vai-me informando de algumas coisas, e portanto eu estou a segui-lo só por causa disso. Mas essencialmente a lição do primeiro episódio é que eu entraria no Geo Group com 400, 500 euros ou por aí a $12, e portanto voltei a adquirir Geo a $12, como vão já ver neste segmento,
e expliquei a questão do suporte e das implicações e, enfim, continuo a achar que o Geo tem uma margem para apreciação futura e, portanto, ainda continua relativamente bom para compra, dadas todas as condicionantes negativas que eu já tinha falado no primeiro episódio. Nós hoje estamos aqui a avaliar a compra do Geo Group, estamos a perceber se entra e estamos hoje a 17 de junho. O Geo Group é precisamente o REIT dos meus favoritos que está a cair mais e eu até vou modificar a ordem que coloquei a 11,90. O meu algoritmo enviou-me aqui uma notificação porque efetivamente parece-me que há aqui um suporte a 12, precisamente a 12. Ele pode eventualmente chegar aos 12,90, é um facto, mas parece-me aqui haver um suporte a 12. E, portanto, eu vou já modificar a ordem, não vou esperar mais. Não são estes, enfim, estes 10 cêntimos por stock que me vai mudar o que quer que seja e, portanto, vou executar a ordem a 12 como acabei agora de fazer, ou pelo menos colocá-la. Ela já caiu, portanto, temos aqui agora uma posição aberta. Precisamente a 12. Ora, temos já então aqui a posição aberta Geo Group a 12. É possível, na realidade, que ele caia mais, o mercado está bastante instável. O que é certo e verdade é que eu tinha aberto esta posição a 12 para vender de acordo com o meu algoritmo a 13 e por acaso agora o suporte mudou. Vemos agora que ele já bateu nos 11,98. Ainda não tinha acontecido tal coisa hoje e portanto vemos aqui uma alteração do suporte, ele já vai em 11,97, 11,96 e poderá efetivamente chegar aos 11,90, que era a ordem que eu tinha, embora me pareça 11,95, ele está a cair e possivelmente chegará aos 11,90, 11,93, agora sim o suporte foi quebrado, não é este valor que faz diferença nenhuma. Eu devo-vos lembrar que em REITs, como em imobiliário de uma forma geral, investe-se no longo prazo e, portanto, não é 5, 10 cêntimos por share, a não ser que vocês estejam a comprar uma quantidade realmente absurda de um REIT, não é isso que vai mudar absolutamente nada. E, portanto, não me importa nada. Ele agora até já está a responder. Ele, de facto, parece aqui ter uma resistência, um suporte relativamente interessante na casa dos 12. Reparem que desde o dia 1 de junho, portanto nós estamos a gravar a 17 de junho, é importante que se perceba, ele não teve sempre este suporte de 12, agora sim já vai em 11,95, enfim, possivelmente mudará o suporte para os 11,90, mas eu não acredito de qualquer maneira. Aliás, nós temos aqui um suporte muito, muito claro. Portanto, já agora só perceber aqui, nós temos aqui um suporte muito, muito claro. Reparem que num período relativamente extenso nós nunca tivemos um suporte, nunca vamos abaixo deste suporte e portanto estamos aqui efetivamente a falar de um suporte relativamente interessante. Não me acredito, muito sinceramente, porque acho que este REIT, e agora sim já tocou nos 11,90, não me acredito que este REIT efetivamente caísse abaixo de um suporte, portanto, deste suporte que aqui está, simplesmente porque não acho que o REIT valha menos do que isto. A não ser devido à flutuação dos mercados que tem acontecido ainda pelo Covid-19. Aliás, os mercados estão loucos e é por isso que nós vemos esta volatilidade incrível, mas não me parece de uma forma geral que este suporte aqui em teoria seja quebrado se o mercado estiver na sua normalidade, ok? Portanto, esta ordem já foi aberta, felizmente no próximo vídeo já estará tudo completo. Nós vemos aqui esta ordem, 430 euros e 12 cêntimos. Na realidade, beneficiámos aqui um bocadinho do fator cambial, portanto ficou 4 euros mais barato, que é 1% no caso, mais barato em função do risco cambial que ocorremos na primeira ronda. Como eu disse, eu tinha a certeza e, portanto, tratava-se de um teste. Ele foi vendido a 13 ou a 13,50, portanto, aqui está aqui um pequeno bug, não é 12. Aliás, a comissão diz que sim, eu queria aqui ver já agora a ordem, mas ordens pendentes, histórico, de facto só lá vamos por aqui. Ora,
operações em numerário, ordens, histórico. Vamos aqui colocar desde 1 de junho. Nós vemos aqui esta compra, aliás temos que ir um bocadinho mais atrás, vamos até 1 de maio, para que não haja aqui truques nem coisas ofuscadas. Portanto, ele foi efetivamente colocada esta ordem a 29 de maio para a compra, precisamente a 12. De qualquer maneira, não me está aqui a mostrar as operações que eu queria ver. Aqui, enfim, provavelmente há aqui alguma coisa que... Ora, só aqui temos ainda Geo Group. Há aqui alguma coisa que me está a escapar. Em todo o caso, nós vendemos a 13 ou a 13,5. Temos aqui um lucro absolutamente residual, coisa que eu não aconselho. Aliás, isto é um teste, eu devo-vos ser inteiramente concretos. Isto é um teste de um algoritmo básico que eu estou a correr para REITs e queria aplicá-lo ao meu portfólio e, portanto, vou aproveitar para fazer este teste. Mais cedo ou mais tarde vou-vos explicar algumas coisas base do algoritmo. Não vou explicar o algoritmo todo, como é óbvio, por razões óbvias, mas mostrarei aqui algumas operações. E, portanto, o que interessa reter é... portanto, temos aqui uma compra em cash de Geo, gastando para isso 434.16 menos a comissão de 9.05. Depois fizemos a venda a 462.93 menos as comissões. O algoritmo aqui até foi bastante bem sucedido. Eu nunca esperei que ele demorasse tanto tempo a chegar aos valores que chegou, novamente a 12, e, portanto, e aliás estamos aqui com uma desvalorização brutal de quase 10%, porque se demorasse tanto, eu não tinha com certeza feito esta operação. Depois temos aqui, portanto, 10,71€ feitos, menos 430.12, menos 8.96. Portanto, esta operação está atualmente em 428, sendo que tivemos aquele lucro que há bocado aqui tínhamos de 15€ e qualquer coisa, já tirando todas as comissões, o que é perfeitamente irrisório e não é a forma como se deve investir em REITs, como eu já disse várias vezes. Enfim, era um teste, um algoritmo, está feito e... às vezes vou fazer estes testes, aliás, do algoritmo, e vou recolocar as ordens se tiver confiança que eles entram. Muito sinceramente, não pensei que tivéssemos que esperar 17 dias para voltar a estar a 12. Aliás, é importante ver que ele chegou aqui acima dos 14,63 e, portanto, é muito, muito interessante ver que nós estamos a comprar a um preço, especialmente se olharmos aqui no longo termo, aquilo que era, sei lá, há um ano atrás. Portanto, viríamos aqui mais ou menos por aqui, teríamos aqui a 16,54 e, portanto, estamos com um lucro considerável. Vou-vos também aqui mostrar coisas no TradingView. Na realidade, guio-me também às vezes um bocadinho por aqui. E quem na altura me falou do TradingView foi de facto o meu irmão, que faz algum trading. Eu não faço trading, aliás, faço alguma coisa, mas é de facto muito limitada. E, portanto, vemos aqui uma quebra absolutamente essencial, absolutamente significativa, era isso que eu queria dizer. A cotação de fecho de ontem foi de 13 qualquer coisa, portanto, nós já estamos aqui com uma cotação relativamente interessante. E vemos aqui, de facto, esta resistência, este suporte que aqui está, na casa dos 12 dólares. Muito bem. O Geo Group está comprado, está falado. Vamos agora a outros. Portanto, posição aberta, tenho este REIT. Dificilmente me vou livrar dele. Dificilmente vou colocar ordens para sair. E, portanto, vamos passar já ao próximo segmento, onde vou falar aqui na realidade, hoje também não é um bom dia para comprar, se olharmos a vários fatores daquilo que tem sido a semana. Vou falar do Store, como já tinha dito, e do PSA, e, portanto, o PSA está hoje basicamente na mesma. O Store tem aqui alguma subida ligeira. Os REITs de facto estão bastante balanceados e o Geo, efetivamente, ele já voltou aqui a recuperar É muito interessante ver, porque a mim, e não sendo eu trader,
e haverá pessoas aqui que seguem este canal que são muito mais traders do que eu. Isto não é o que eu faço para ganhar a vida, com certeza. Mas é interessante para mim, não sendo um especialista em trading, mas já fazendo algum trading, ver esta resistência que de facto, este suporte, aliás, que de facto teima em acontecer. E é fenomenal. Acho que tínhamos que ter uma notícia muito significativa para quebrarmos este suporte. Relativamente ao story PSA, estamos hoje a 17 de junho. Vemos aqui uma recuperação fantástica desde o início do mês. Estamos aqui a falar de algo bastante acentuado na realidade. Vemos aqui já agora uma linha de tendência só para percebermos aqui. Portanto, nós poderemos aqui facilmente observar estes 5, 6 dólares que o Store subiu desde o início do mês, o que na realidade é bastante substancial, e o Store está em pós-Covid aqui efetivamente a ter uma recuperação interessante relativamente àquilo que foi o pré-Covid. O PSA já está bastante mais estável, fez uma recuperação bastante interessante relativamente àquilo que foi o pré-corona. Aqui uma nota muito rápida antes de irmos ao PSA e ao Store. Mesmo muito rápida, porque há bocado estava aqui a tentar perceber o que é que estava a acontecer e inclusivamente disse que havia um pequeno bug, mas não há pequeno bug nenhum. As operações em numerário aqui é um bocadinho contra-intuitivo, de facto, e já fui ver onde deveria ver. Efetivamente a plataforma não cobra, mas assume a comissão de compra e de venda de uma determinada posição, portanto, de abertura e fecho de uma determinada posição na altura da compra. E, portanto, aqui é por isso que nós vemos a comissão de saída, como vemos foi aqui realizado um profit, portanto, de saída a 12. Para vermos, portanto, da forma correta, estou aqui a selecionar de 1 a 17 de maio, dia de gravação deste segmento, e provavelmente amanhã, dia 18 de maio, de junho, aliás, peço desculpa, de junho, vou gravar então PSA e Store, mas aqui vemos no histórico das operações, vemos esta operação foi efetivamente aberta a 12 e foi fechada a 13. Este 13 era 13,51, depois eu acabei por alterar esta ordem para 13, não sei se isso ficou em algum segmento ou não, e houve aqui um lucro bruto de 28,77€, o que não justifica, e vou-vos ser muito sinceros, não justifica o facto de todo o tempo que eu aqui perdi só para vos explicar o que é que aqui aconteceu. Portanto, não vou brincar mais com este algoritmo nesta série. Vou de facto continuar a usar o algoritmo portanto em outras contas de corretoras que tenho ou em outras contas que tenho para REITs, mas não o vou fazer aqui porque traz demasiada entropia. Para então estarmos na mesma página, a ordem então está aberta, não vou mexer nesta ordem até sair, estou bastante contente com esta ordem e com este preço de abertura a 12. Ele hoje tem flutuado muito pouco desde a abertura, porque efetivamente caiu aqui um bom bocado e ainda continua a ser o REIT dos meus favoritos a cair mais, cerca de 8%, e portanto há aqui REITs no verde, mas a maior parte deles estão no vermelho, embora não sejam quedas substanciais, a não ser o Geo, que de facto tem aqui uma queda substancial. Não sei porquê, não me vou dar ao trabalho de ver. Queria este preço de entrada, não acredito que algo absolutamente estratosférico tenha acontecido com o REIT, mas só para clarificar aqui a questão do histórico, portanto, as operações de numerário, se vocês virem isto na vossa conta, é essencialmente porque é comprada a ação e é assumida a mesma comissão na saída, ok? Que foi aqui o caso do profit. Portanto, podemos ter uma cash stock purchase, portanto, com um determinado montante no vermelho, naturalmente, depois uma profit a verde e a comissão é assumida na compra. Portanto, se eu vender este REIT a 20 dólares, por exemplo, as mesmas 40 shares, ele vai-me voltar a mostrar uma comissão de buy 40 a 12. Se vocês quiserem ver as comissões cobradas, atenção que ele não cobra logo a comissão de saída, ok? Simplesmente quando ela é colocada, portanto aqui decorreram 3 dias, quando ela é colocada é mostrada ao mesmo preço de entrada. Se vocês quiserem ver as operações, então têm que vir ao histórico e ver aqui as operações em detalhe e o lucro bruto e o lucro líquido
portanto fora de comissões. Aliás, isto bate certinho, se vocês aqui quiserem ver, reparem que nós pagámos um total de 9,05 aqui para entrar e depois pagámos 8,99 mais 0,02, portanto são os tais 9 euros, pagámos 18,06. Aqui a diferença precisamente entre, há de ser, as comissões, eu vou aqui colocar menos só para facilitar a conta, os 10,73, dá os 28,79, temos aqui um arredondamento, aliás, esse arredondamento está aqui destes 2 cêntimos, portanto bate certinho entre lucro bruto e lucro líquido. Portanto, esta transação, em termos brutos, rendeu-me 30 euros, em termos líquidos, rendeu-me 10,73 euros. Claramente não justifica, efetivamente, pronto, foi algo que não estava planeado, daqui para a frente vou ter atenção a isso, não justifica todo o tempo perdido aqui, efetivamente, para enfim, toda a entropia que aqui colocou, eu ter brincado com a entrada e a saída da posição, não é o espaço correto para fazer. O próximo segmento, vamos então a Store e PSA, análise e ordens de compra. Ora, muito bem-vindos então ao último segmento deste mês, e estou a gravá-lo mais ou menos sensivelmente a meio do mês, no caso 18 de junho. Vou então dar as minhas explicações sobre o PSA, Public Storage, e o Store. Já agora, o nome do Store é Single Tenant Operational Real Estate, portanto é daí que vem o nome. Estes dois REITs são REITs muito, muito falados, e é por isso que eu estou a analisar hoje. Não competem necessariamente pelo mesmo mercado, embora o Store tenha alguma coisa no setor do PSA, que é storage, portanto tudo que seja espaços para colocar coisas, pode ser tudo e mais alguma coisa, desde retail, desde empresas que precisam de colocar coisas em armazém, até um pequeno, essencialmente empresas, mas pode ir também a um pequeno comerciante ou até um particular, e ordens potencialmente a colocar neste segmento depois de fazer esta análise. Ora bem, vamos lá então, PSA e Store. O Store, este aqui é o ticker, portanto, tanto do Public Storage, que é PSA, como do Storage Capital, que é assim que se chama o fundo, o REIT, e o ticker é Store. PSA então, nós temos aqui, isto são screenshots, eu não referenciei a fonte em todos os lados, para simplificar, mas dar-vos-ei essas notas. Isto aqui são screenshots do Narit, já aqui falei no primeiro episódio, podem seguir. Market cap então, isto é para terem uma pequena noção, o market cap efetivo do PSA é praticamente 6 vezes o do Store, portanto estamos a falar de REITs bastante diferentes em termos de tamanho e de potencial de mercado. Temos aqui também algumas coisas. O yield neste momento, e isto aqui foi capturado ontem, estes screenshots, o yield do Store é bastante mais alto e é um yield muito, muito interessante para REITs, para o mercado de REITs. Temos aqui algumas coisas. Embora o market cap do PSA seja cerca de 6 vezes maior, os últimos FFOs foram apenas de cerca de 5, um bocadinho mais de 5, mas não está proporcional nesse aspecto. E temos aqui algumas coisas como os day high e low e o 52 week high e low, para percebermos aqui algumas variações. O Store variou muitíssimo, mais do que duplicou. Portanto, estamos aqui ainda a viver pós-Covid-19, ou se quisermos, na retoma do Covid-19, e portanto há aqui de facto coisas que podem oscilar bastante, mas já vos dá uma ideia. Vamos lá então, Public Storage PSA é o ticker, tem cerca de 2.500 unidades de self-storage nos Estados Unidos, em 38 estados. Começou em 1972, portanto é uma empresa muito, 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 muito antiga. Tem participação em 2 REITs relativamente grandes, na Shurgard e na PS Business. Estão aqui os stickers se quiserem procurar um bocadinho, embora a Shurgard não está cotada em bolsa, nunca me dei ao trabalho para ir ver isso. Agora, aquilo que é muito interessante ver é que este REIT, no qual o PSA também investe e tem 42% de equity, portanto tem quase metade desse REIT, é público, pode-se investir nele,
e investe no setor de escritórios e residencial. Portanto, na prática o PSA também diversifica um bocadinho. É o maior REIT do mundo neste setor, no setor da Public Storage, ou da Storage, se quisermos, tanto a deter como a operar, como a desenvolver. Portanto, é um REIT tão grande que ele está no SP500 e no FT Global 500. Portanto, estamos a falar de um REIT verdadeiramente grande, ok? Portanto, é uma empresa enorme. Aliás, nós vamos ver, salvo erro, os revenues do PSA tem uma percentagem interessante do PIB português, passa de 1%. Bom, mas já lá vamos. É de facto um REIT muito, muito grande. É importante ver isso. Basicamente, 70 ou 80 PSAs davam o produto português e, portanto, estamos a falar de uma coisa muito grande. E essa, na realidade, é a grande mais-valia do próprio REIT. São as margens muito boas e baixas que conseguem, porque têm um portfólio grande. É mais ou menos como investir em imobiliário. A certa altura vocês têm interesse em crescer o vosso portfólio porque já têm uma estrutura montada que capitalizar nessa estrutura é muito fácil. E é por isso que eu normalmente digo que há ali um sweet spot, depende muito do tipo de imóveis que vocês comprem, naturalmente, mas há ali um sweet spot a partir de certa altura, por exemplo, 10 imóveis, já tem que se montar uma determinada estrutura e depois até aos 30, basicamente a estrutura é sempre a mesma. Aqui o PSA está nesse sweet spot, embora para um REIT seja bastante diferente o sweet spot e, portanto, mais alargado. É considerado por muitos como um REIT Swan. Os REIT Swans basicamente são aquelas... é o equivalente nos REITs àquelas ações que toda a gente acha que vão ser boas e que não vão crashar. E Swan quer dizer Sleep Well at Night. Exatamente. PSA, dados recentes. Muito bem, eu fui buscar aqui algumas press releases. Aliás, o PSA tem um ligeiro problema para a maior parte dos investidores. Não é nada gráfico. Ao contrário da grande maior parte dos REITs, que são empresas muito gráficas naquilo que toca a Investor Relations, o PSA não é nada gráfico. E, portanto, temos que ter isso em consideração nos próximos slides que vêm. De qualquer maneira, no primeiro quarter, isto são dados de 30 de abril de 2020, como eu aqui digo, o PSA declarou um dividendo de $2. Portanto, este é o dividendo mais recente. Hoje, neste momento... E, portanto, pegando aqui na minha calculadora, eu vou colocar 2 sobre 200. Nós podemos aqui ver, aliás, peço desculpa, naturalmente, 2 vezes 4, porque isto aqui é um dividendo trimestral. Sim, aqui estava a pensar em quarterly e estava com essa palavra na cabeça. E, portanto, estamos a falar de $8, o que é uma cotação de 200... Como é óbvio, não é assim que se faz, é 8 a dividir por 200 e não multiplicar, daria então os 4%. Já agora, aqui neste momento ele estava a 4.02, porque a cotação estava abaixo de $200. Esta informação já leva o quarter, o dividendo de 2%. Aquilo que é muito invulgar, não diria que é extremamente invulgar, há alguns REITs que estão a conseguir isto, mas não são assim tantos. O primeiro quarter de 2020 foi melhor do que o primeiro quarter de homólogo, de 2019. E porquê? Porque é que isto é invulgar, aliás, por causa do Covid-19. O segmento de habitação com o Covid-19 caiu 20%, o PSA conseguiu manter-se lá em cima, caindo apenas 8%. Portfólio, muito, muito interessante. Basicamente tem um balanceamento considerável, não diria perfeito, mas considerável entre aquilo que é os Estados Unidos, e não têm em todos os Estados, como aqui podemos ver, e aquilo que é a Europa, embora na Europa estejam concentrados, enfim, nos países que são economicamente mais fortes e onde este tipo de negócio, a meu ver, faz sentido. Poderiam diversificar aqui um bocadinho mais para outros países nórdicos, como a Noruega e a Finlândia. Poderiam aqui também ir buscar alguns países mais do centro, que eu acho que poderiam ser interessantes, mas não conheço assim o mercado tão bem para dizer isso, mas pelo fator de diversificação. Vemos também aqui estados onde... o PSA tem pouquíssimas unidades. Por exemplo, temos aqui 4 no Nebraska, temos aqui um no Alabama, Mississippi, e portanto temos aqui 2 em New Hampshire. Temos aqui estados onde há pouquíssimas unidades. Mas o que é que eu vos quero dizer? E aqui o PSA tem que ser analisado com muito cuidado por causa disso. Ao investirem no PSA, não estão só a investir nos Estados Unidos, estão também a investir na Europa. O que, a meu ver, é um fator excelente do ponto de vista de diversificação. É uma bandeira que se levanta se quiserem ter em conta o risco cambial, porque eu já vos vou mostrar coisas sobre o PSA em nível de dívida.
E a dívida na Europa é muito, muito considerável e, portanto, há aqui também o risco cambial, porque vocês, na prática, vão investir em dólar, ok? Têm o risco cambial do dólar desvalorizar face ao euro, mas também têm o risco de aqui na Europa acontecer uma desvalorização grande para o próprio REIT e, portanto, dentro do REIT a parte europeia vale menos, é tudo convertido para dólar e depois convertido outra vez para euros, ok? Portanto, isso pode acontecer. Aqui está o problema que eu há bocado tinha dito, o PSA não é nada gráfico, é muito difícil ler PSA. Mas como é um REIT muito grande, dá-se a esse luxo e, portanto, não é qualquer investidor que vai investir no PSA por causa das balance sheets e tudo mais. Basicamente investe-se em PSA, como outros investidores confiam, por exemplo, na Amazon ou na Apple, ou em stocks que estejam, digamos, de empresas muito solidificadas no mercado. Portanto, eu aqui voltei a ir ver o PSA. O PSA é um REIT que eu analiso com regularidade pela sua importância e percebi, essencialmente eu queria ver algo que no Store vos vou mostrar graficamente, porque eles têm essa informação graficamente. Não dá tempo para eu gerar os gráficos disto, quer dizer, isto é conteúdo gratuito, ele já me leva imenso tempo e seria impossível traduzir isto tudo para gráficos. Mesmo aqui o trabalho que vocês estão a ver, um episódio, leva-me se calhar 2 dias inteiros a fazer, ou pelo menos um dia e meio. E portanto estamos a falar de muito tempo e portanto eu tenho que jogar com o que tenho em termos de tempo, porque o meu tempo é bastante limitado, como vocês devem saber. Agora, aquilo que é muito importante ver aqui na dívida, o PSA não tem assim tanta dívida quanto isso. Já agora, um indicador muito importante é o Debt to Equity, portanto no fundo o rácio entre dívida para a equidade, ou se quisermos o capital, e ele não é assim tão grande. A média do setor, salvo erro, é 0,382. Estou a dizer isto de cabeça, pode não ser bem assim, mas é por aí. Portanto, 38,2, se quiserem. E o que é importante? O PSA tem alguma dívida a bater aqui na maturidade daqui a 2 anos, alguma dívida considerável. Eles reestruturaram tudo para terem linhas de 500 milhões de dólares e basicamente aquilo que muitas vezes acontece é passam de uma maturidade para a frente porque já têm estas linhas constituídas. Aqui é um bocadinho, é até diferente daquilo que nós estamos habituados, mas poderíamos considerar isto linhas de crédito amovíveis, ou seja, dá para ajustar aqui equity, aliás, debt, portanto dívida que tem uma maturidade recente para uma futura e com isso pagar a outra. O que é muito importante de ver é que a maturidade a médio prazo nos Estados Unidos não existe, existe na Europa. E também depois há aqui 3 ou 4 coisas super interessantes que raramente acontece isto em REITs. Primeiro, estão expostos a euros e a dólares, não é? Como eu já tinha dito. No euro, as taxas de juros são muito mais baixas, são cerca de metade do que nos Estados Unidos. E atenção que estas linhas de crédito, eu estive a ler sobre isto, estas linhas que o PSA abriu de 500 milhões de dólares, também tiveram a benesse de baixar estas taxas de juros. Portanto, elas têm vindo a ser renegociadas. E depois tem aqui algo muito interessante, que é, aliás, por aqui já dá para ver algum debt to equity. Ora, aqui dá já para ver isso, portanto, se nós considerarmos que há um principal, portanto, capital em dívida de 27,275 sobre aquilo que é o book value, portanto, o valor em termos de digamos aqui estimado para atalhar, para não dizer dos livros, não é? Dá aqui 26% do valor do imobiliário. Isto relativamente ao final do ano 2019, que são sempre os dados mais... Eu analiso sempre o final do último ano e o quarter em que estamos. Eventualmente posso falar dos quarters anteriores, mas aqui ainda só temos dados do primeiro. Portanto, aqui 2018, comparativamente aqui, lá está. Aqui vê-se a reestruturação das linhas inteiras e vê-se também aquilo que foi o aumento brutal de dívida que o PSA contraiu este ano. E bem, na minha opinião, isto é um dos dados positivos. Portanto, podemos aqui ver o book value da dívida toda, não chegava a 1,5 mil milhões de euros. Já agora, aqui estamos a falar, aliás, aqui está claro,
amounts in thousands, portanto aqui estamos a falar de 1,5 milhão, em thousands é 1,5 mil milhões, ou se quiserem 1,5 bilhões. E portanto estamos aqui a falar de 500 milhões de dívida contraída, entretanto, para o REIT crescer. Dividendo está na média dos REITs, aliás está um bocadinho acima, estes 4%. Aquilo que me realmente preocupa, aliás, há aqui duas coisas que me preocupam muito no PSA e eu acho que isso é um indicador daquilo que eu vou dizer. Já agora, a análise de hoje provavelmente vai-vos surpreender muitíssimo. Primeiro, o payout ratio é muito alto. Estamos a falar de um forward payout ratio de mais de 100%. E para mim isso nunca deveria acontecer. Um REIT deveria andar, na minha opinião, na casa dos 80%. Isso deveria ser o standard. E em alguns anos ter abaixo disso, como 60%, e ir guardando esse diferencial. Mas a média, ou a mediana, aliás, não a média, mas a mediana deveria ser, na minha opinião, 80%. E não tem subido o dividendo, portanto, subiu este ano, nesta transição de ano, se quisermos, mas antes não tinha subido e, portanto, enfim, o PSA está com uma estratégia de expansão para capitalizar na estrutura, é isso que me parece, e não está tão keen, ou seja, tão aberto a distribuir dividendos. Enfim, é uma estratégia. Pessoalmente não gosto. Preferia ver aqui consecutive years of dividend increase de, sei lá, 10, 15, 20 e ser até uma dividend aristocrat. Era aquilo que me faria mais sentido. O payout ratio também é muito alto, preocupa-me, e isso vai-me levar a uma conclusão. Mas antes dessa conclusão, eu desta vez já agora sumariei aqui tudo para não vos estar a fazer as contas à frente, mas tenho também aqui uma spreadsheet, desta vez mais fácil de ver. Ora bem, o que é que eu aqui tenho então? Eu tenho o AFFO do primeiro quarter, tenho o AFFO do último ano, 2,58, 10,75 e temos aqui o price over AFFO, tanto do primeiro quarter como do último ano fiscal. Reparem como foi a avaliação do GEO, que eu classifiquei já agora de muito interessante, na altura, 21,81, 5,21. Aqui estamos a falar de 40,12, ok? Portanto, é interessante. Também estou a fazer o forward do AFFO de 2020 e estou a considerar a média disso tudo para me dizer qual é que seria o máximo de entrada. Fazendo as contas ao contrário, essencialmente aqui nós definimos o target price e ele vai nos dar os FFOs que vão, claro que aqui poderão ser muito parecidos, embora eu aqui não esteja a usar o ano fiscal, porque não, o ano forward, aliás, porque não interessa tanto, a $120, já agora. Para terem um exemplo básico, se aqui fosse $200, que é a cotação atual, estes seriam os valores. Aliás, nós viemos aqui 76,70. Há aqui algumas, claro, há aqui algumas variações, até porque aqui estamos a falar de 198. 76, 74, é este valor que aqui está, 18, 71, pronto. Se nós definirmos que, com base nisto, nós definimos os FFOs, o price over FFO que queremos, e aliás, eu fui ligeiramente crítico destes FFOs do GEO e, portanto, não posso tolerar agora o dobro, muitas vezes, para o PSA. Embora o PSA, lá está. Por isso é que isto é muito difícil e eu estaria aqui a fazer vídeos de 10 horas, literalmente, a explicar tudo e mais alguma coisa. Mas é muito importante perceber que um price over AFFO, seja do quarter ou do ano fiscal, não se mede da mesma maneira para um REIT que tem um market cap pequeno e tem um potencial de valorização extraordinário, mas que não tem histórico de mercado, para um REIT muito grande ou um REIT num setor altamente proeminente ou numa coisa do género. Cada REIT terá uma coisa aceitável, portanto as métricas não são iguais para todos. Em todo o caso, colocando estes números que vocês aqui estão a ver, dão-me números astronómicos. Eu não vou investir num REIT que me dá um price over AFFO de um quarter de mais do que 30, por exemplo. Não considero isso, ou 35. 40 no máximo dos máximos, no caso de ser um REIT como o PSA, que é um REIT, é um Swan, não é? Esse seria o meu máximo. Eu nunca passaria dos 40, ok? Num quarter. E nunca passaria, provavelmente, diria se calhar de 14 no máximo dos máximos para um ano fiscal. Aqui estamos em 18 a este preço. Agora, se nós chegarmos aqui e colocarmos 120, temos aqui 46 e temos 11. Eu aqui talvez entrar, aliás, 120 seria talvez o meu limite. Portanto, temos aqui valores altíssimos, o que me sugere que, atenção,
isto também é muito importante dizer. Às vezes um price over AFFO pode ser uma coisa enormíssima e o REIT estar numa política de expansão em que está, ou que está ali com um fator especulativo maior e, portanto, em que está, em que os preços estão ligeiramente desvirtuados. Os índices, neste caso do PSA, e vocês podem depois conferir todos os dados aqui, Investors, normalmente Investor Relations e depois o REIT à frente e vai lá ter. Neste caso aqui parece-me que estamos a falar de valores muito altos e muito acima daquilo que eu faria. Portanto, aquilo que eu vou fazer é colocar aqui uma ordem máxima de 120, neste caso máxima. Portanto, este REIT eu só vou entrar a menos ou, se quisermos, menos ou 120, não mais do que isso. E, portanto, acho que o REIT está muito sobrevalorizado, não pelos fatores que tem, porque é um REIT muito bem diversificado, é um REIT que é muito grande, capitaliza numa estrutura fenomenal, tem pouca dívida relativamente à equity que tem, a maturidade de curto termo está controladíssima, diria, e de médio termo também está relativamente interessante. Mas está muito sobrevalorizado, na minha opinião. E isto é um daqueles REITs que sofre com aquilo que tem sido a sobrevalorização do mercado de ações nos últimos anos, na minha opinião. Isto é uma opinião e, portanto, não estou confortável em entrar a este preço. Vamos ver o que é que acontece então no Store. Já disse, Store vem de Single Tenant Operational Real Estate, ficou público só em 2014. Portanto, como o REIT é um público, um REIT novo, uma criança, cresceu sempre o dividendo desde então. Isto aqui é que me parece muito mais interessante. Grande crescimento no portfólio recente, 8 bilhões de portfólio. Também cresceu alguma coisa. Os clientes, e já vamos falar mais dos clientes do Store, porque é algo que o Store adora divulgar, e é um REIT muito, muito, muito particular. Não é um REIT que investe noutros REITs, como o PSA faz aqui, portanto, vamos aqui atrás, em que tem equity nestes dois REITs. Não é tanto isso, é criar REITs e, no fundo, ter exits. E com isso ganhar bastante. Estes já agora são os ganhos que teve com estes dois REITs. Recentemente, lá está, isto está muito trabalho também porque é preciso ir ver dados recentes. Eu acompanho REITs, vou comprando alguns para mim, mas não os acompanho todos e mais alguns para poder estar aqui a fazer as análises. E quando faço as análises tenho que os ir ver e, portanto, é por isso que me dá muito trabalho. Se eu já os acompanhasse todos os dias e só fizesse isto na minha vida, era ótimo. Assim dá muito trabalho. Christopher Volk, que é, ou Volk, se for alemão, Christopher Volk, CEO do Store, disse por causa do Covid-19, we have fortified our balance sheet with excess liquidity and have modest leverage to no meaningful near-term debt maturities. Basicamente, está a dizer aquilo que eu disse do PSA, tem uma dívida pequena, baixa, e a maturidade de curto termo é baixa. Concordo com isto de uma maneira geral e, portanto, ele diz o REIT está protegido contra o Covid-19. Tem aqui os dados por share, o AFFO dos... Já agora, há aqui um detalhe importante que eu aqui me esqueci de referir. Eu penso que o PSA não classifica AFFO nesse termo, Adjusted AFFO, Funds from Operations, já agora para quem não sabe, mas chama-lhe Core FFO, ok? E eu penso que nos balance sheets faz sentido que uma coisa seja a outra. Isto para que eventualmente não vejam, por exemplo, este 1058 adulterado ou diferente em algum lado, e se assim for, deixem-me nos comentários que eu terei todo o gosto e interesse até em ver. Portanto, aqui por share estamos a falar em 49 cêntimos, revenue do primeiro trimestre foi de 177,9 milhões. Teve também um crescimento, o Store e o PSA são duas das exceções. Gostei muito da occupancy rate do primeiro trimestre, nem todos os REITs conseguiram isto, 99,5%, pelo menos era isto. Aliás, não é só isto, mas todos os dados que os REITs divulgam, nós temos que confiar neles, naturalmente. Isto são dados divulgados por eles. No entanto, em abril, em pleno Covid-19, o RCR foi só 68% e isto já me parece muito baixo. RCR já agora é Rent Collection Rate. E, portanto, ou seja, tudo o resto não conseguiram receber as rendas. Basicamente é isso. E, portanto, 70%, 68% parece-me baixo mesmo em época de Covid-19, embora as rendas tenham sido das coisas que mais sofreram nesta época.
A diversificação do Store não parece tão boa. Aqui é um ponto muito negativo que eu encontro no Store, como outros analistas dizem, e como o próprio, na realidade, como o próprio Store se vangloria a toda a hora, porque eles dizem os nossos inquilinos operam em mais de 100 setores. Para já, os setores estão muito concentrados, 65% nos serviços, o que pode ser uma coisa que vai levar um abanão, não em volume, mas em margem nos próximos anos. Tem 19% no retalho e tem 16% na produção, também setores que em qualquer crise, aliás, os serviços até estão mais protegidos, normal, depende da crise, não é? Do retalho e da produção, mas parece-me que os serviços de single tenant, que é o que aqui estamos a falar, ou seja, serviços relativamente pequenos, vão sofrer muito. O pequeno empresário vai sofrer muito daqui para a frente. E, apesar de serem mais de 100 setores, a verdade é que depois há uma concentração muito grande. Isso é importante. O Store, felizmente, já é mais gráfico, como aliás quase todos os REITs são. Temos aqui exemplos de propriedades e em 2020, isto eram os dados a 31 de março de 2020, vemos um crescimento, há aqui coisas interessantes, vemos crescimento constante das property locations, das localizações das propriedades, vemos que está em quase todo o mundo, o mundo americano, assim será, em todos os estados dos Estados Unidos, era isso que eu queria dizer naturalmente, os clientes a crescer também, tudo relativamente a crescer, e há aqui um dado que eu gosto particularmente, que é o tempo que falta para vencerem os contratos, que são mais ou menos 14 anos, e eu acho que isto aqui é muito bom. Eu não tenho ideia de todos os REITs, dos valores, mas eu acho que 14 anos no setor é bastante bom. Portanto, tem aqui coisas também muito boas, tem coisas que eu não gosto assim tanto. Enfim, fica aqui ao critério, pausem o vídeo se quiserem avaliar mais. A dívida, que é uma coisa que me diz mais. Médio, curto termo, a dívida do Store já agora é excepcional, não vemos muito disto. Aquilo que acontece no Store é que ela está relativamente bem balanceada por todos os anos, ao contrário da maior parte dos REITs, que tenta pagar já tudo para depois ficar com uma grande almofada ou empurrar tudo para a frente. Embora o Store tenha uma organização de dívida também peculiar. É tudo um bocadinho peculiar. Há uma grande parte da dívida é prepayable, portanto é amortizável, suponho eu, sem penalidade, porque se houver penalidade, então toda não é? Mas suponho que eles queiram dizer isso. Mas o que mais salta à vista, de facto, é este balanceamento relativamente interessante que existe. O que também é muito interessante é que o free cash flow, incluindo, portanto, aqui já não estamos a falar de adjusted FFOs, portanto, para perceberem bem, por exemplo, a diferença, aqui está outro detalhe, FFO, Funds from Operations, sim senhor, está no Free Cash Flow, and Proceeds from Property Sales, portanto, incluindo também aquilo que é a venda de propriedades. Reparem, se em 2019, relativamente a 2028, venderam muito mais unidades, muito mais imobiliário, naturalmente que o Free Cash Flow aumentou exponencialmente. Era importante aqui ter também aquilo que é de Funds from Operations, ou de Free Cash Flow das operações e Property Sale. Não tem, aqui não tem. Inclusivamente eu mandei um e-mail para o Store a pedir, no próximo relatório, já que dizem isto, porque este end está aqui muito subtilmente colocado, mas para mim faz toda a diferença na análise, peço desculpa. E aqui é o balanço das coisas. O que aqui é importante, eu ia dizer isso, o Free Cash Flow de 2019 cobriu toda a dívida. Agora é por isso que eu mandei este e-mail ao Store. Reparem uma coisa, se por acaso daqui 20% for property sales, como é que está, então o Free Cash Flow não passa sempre a maturidade. Se isto fossem Adjusted FFOs sempre a passar a maturidade, eu estaria aqui atrás do computador a bater palmas, o que nem sempre, o que não sabemos se é verdade. Payout Ratio, mais uma vez, ou Forward, neste caso, Forward Payout Ratio é enorme, 150%. O que também me levanta outra bandeira logo a seguir. Gosto do facto de que desde que entraram no mercado subiram sempre o dividendo. Estes quadrozinhos do dividendo e do dividendo.com, ok? E portanto, nesse aspecto gosto. Tem aqui mais dados dos Investor Relations, tem aqui algumas coisas relativamente interessantes. Aliás, é possível daqui tirar este gráfico e começar a colocá-lo em perspectiva e ir buscar muita coisa. Por exemplo, eu cheguei aqui mais ou menos, isto não dá bem para... Aliás, dá, mas é preciso perder muito tempo e a ideia é que se eles têm financeiros a tratar disto, porque é que vou tratar eu, não é? Quando eles têm acesso, eles abrem uma spreadsheet e têm o valor em tempo real,
Então que o coloquem, por favor, porque eu demoro horas para chegar ou pelo menos meia hora, se calhar, em alguns dados. Reparem, Free Cash Flow 2019, quase 600 milhões de euros. 2019, nós temos aqui um NOI de 655, mais alto, um AFFO de 458. Se o 458 nos AFFOs aqui bater a certo, ele vem mais ou menos para aqui. O resto é Property Sales. Portanto, reparem que se vem para aqui, há aqui pelo menos um ano em que, atenção, a dívida é maior do que o cash flow deste ano. Claro, estamos a falar quase daqui a 10 anos, estamos a falar daqui a 7 anos e a compará-lo com o do ano passado. Em 10 anos, nem que seja pela inflação, este cash flow vai subir. Mas eu não gosto de, quando eu vejo este tipo de jogadas, eu fico sempre um bocadinho de pé atrás. Ou eles dizem tudo como é, ou então dizem tudo por alto e escusamos de andar aqui com os jogos, não é? Eu não estou a dizer que eles estão a esconder alguma coisa ou que estão... Não, mas cada um mostra os dados como quer. E eu quando vejo que é um REIT que os dados não estão todos disponíveis ou que me podem induzir em erro, prefiro não investir ou não investir tanto. É para perceberem aqui esta diferença dos AFFO, sem aqui algumas coisas interessantes. O percentual também per share, o annual growth, aqui de facto temos visto um crescimento em todos, tanto no AFFO, que chegou a 7,5% de growth, não é? De annual growth, o que é muito interessante. À partida, a share deveria valorizar também em 7,5%. Não diria nessa relação, porque também aqui deveríamos considerar a dívida, mas enfim, isto é um bom indicador, são bons números, ok? Especialmente o net income é a 16%, é muito, muito interessante. Depois, eu aqui também tive naturalmente que vir comer estas balance sheets todas para chegar aqui a alguns dados. Aquilo que eu mais queria era o AFFO por share, 0,49, relativamente a 2020 e ao... isto estamos a falar de quarter, aqui estamos a falar em fiscal year, portanto, aqui conseguimos tirar portanto, os AFFOs inteiros do ano, teríamos que ver por share, mas aqui já temos o AFFO por share do quarter. E, portanto, vamos aqui buscar os números, traduzindo, novamente, está aqui no Excel também, 0,49, 1,92, 30, 7,5 no caso de 14,55, portanto, seria esta a média que me daria, ok? Em função do que eu quero. Colocando um entry target a 14,55, teríamos AFFOs e price over AFFO, tanto do quarter como do fiscal year anterior, na minha opinião, limite. Seriam estes os limites. Eu coloquei já aqui os entry points para não andar aqui a perder muito tempo. Mais uma vez, 2020, ele está a cerca de $20. Abrindo aqui a nossa amiga XTB, então temos aqui Store. Eu já aqui tinha os gráficos tirados para o lado, portanto o ticker é Store sem o E, e se colocarem por cima temos o Store Capital. E, portanto, quando eu analisei, estávamos a falar de $20 de entrada. E, para ser sincero, não sei como é que aqui tenho 20. Por acaso, para ser sincero, não faço ideia quando é que ele atingiu os 20. No início do mês, efetivamente, atingiu. Aqui, ok, por aqui. Portanto, estávamos a falar exatamente no início do mês. Atualmente estamos com 25. E, portanto, nós vamos aqui ao meu Excel e vamos aqui colocar o entry target. Se colocássemos 25, nós tínhamos estes valores de price over AFFO do quarter e do ano, o que são muito altos para um REIT que ainda não é um Swan, que é relativamente grande, mas que ainda não é um Swan, e portanto parece-me muito grande. Já no caso do PSA, hoje nós tivemos aqui uma pequena quebra. Lá está, estamos a gravar a 18/6, isto é tudo muito volátil, mas reparem que só me faz sentido a 120. E vocês vão dizer, então, mas a 120 ele já não está há muito, muito tempo. Nós temos aqui, por exemplo, final de 2018, em que ele não andou a 120. Portanto, o mínimo foi na crise Covid-19, a cerca de 160. Teve aqui efetivamente 158,66 precisamente. Temos aqui do lado esquerdo, aqui vocês podem ver a cotação a que esteve numa determinada altura. E portanto,
Aliás, foi um REIT que chegou aqui aos 265. Já agora, há aqui também um fator no PSA que contribuiu para esta tendência altamente bullish, que foi a execução dos insiders das suas opções. Toda a gente tem executado as suas opções, o que é até remarkable, não é? Portanto, é algo verdadeiramente, enfim, impactante até. E, portanto, nesse sentido, o PSA e o Store parecem-me hoje, a julgar pelos indicadores, caros. O PSA, já agora, o Store, aliás, esteve bastante barato, na minha opinião, no pós-corona, como muitas ações tiveram. E não digo bastante, mas esteve interessante, porque se nós de facto utilizarmos aqui algo como, vamos aqui ver, portanto ele teve aqui um close, teve um open a 12, eu cheguei aqui a ver um open a 12, ora, onde é que ele está? Vamos aqui fazer zoom, senão não conseguimos ver. Ok, ele aqui teve um open a 12,97, ali está ele, ali está, 12,97. Ora, a 12,97, e vamos até colocar 13, aqui sim tratavam-se de, para o Store, que é um REIT com, é bastante diversificado, tem propriedades nos Estados Unidos e na Europa, tem tudo isso. E em função das coisas boas que eu disse, isto sim já me pareciam AFFOs bonitos de se ver, como diz o outro. Efetivamente aqui esteve muito bem, mas mesmo que o tivéssemos comprado aqui, sei lá, vamos aqui, não há aqui propriamente um suporte, mas há aqui uma média de, sei lá, 18 dólares, não era nada escandaloso. Agora, se considerarmos o preço atual, já me parece sim que sai fora do range. E portanto, volto a achar que mesmo... Atenção, eu aqui sou um bocadinho picuinhas, ok? Portanto, mesmo que nos últimos 2 anos, ou 2 anos e meio, ele não tenha estado aos preços que eu quero, e na realidade está a um preço médio, se calhar, para os últimos 2 anos e meio, não gosto dos valores. E, portanto, eu aqui colocaria sempre uma ordem, no máximo dos máximos, salvo erro, eu acho que era 20, mas vamos cá ver, ora 14,5. Não, 14,5 é aquilo que me dá para price over AFFO, que me deixa inconfortável, e portanto eu teria que entrar a 14,55, o que no pós-corona foi possível, e naturalmente estes valores não mudavam. O price over AFFO, nós aqui ainda não tínhamos, salvo erro, não, ainda não tínhamos certeza, não é salvo erro, no pós-corona ainda não tínhamos, pós-Covid-19, ainda não tínhamos o price over AFFO de 2020, mas eu teria sempre este indicador, o que me faria possivelmente entrar aqui a 14,55, que é este valor que aqui está. E portanto eu aqui entraria sempre abaixo de 15, mesmo a 15, ok, ainda me parece relativamente confortável. Já agora, provavelmente alguns de vocês vão fazer as perguntas: quais é que são os price over AFFO do quarter e do ano? Embora quase todos os analistas só o ano, eu é que uso métricas cruzadas, que são confortáveis e que são boas e não sei o quê. Depende muito, meus caros, nem vale a pena fazer essa pergunta, porque depende muito do REIT em particular. Eu olho para um story e até lhe atribuo um número mágico na minha cabeça, na realidade uso um algoritmo para isto, mas se calhar se fosse para o Geo já atribui outro, para o PSA outro, para o Realty Income outro, e portanto, qual é a ideia? Não vou aqui colocar ordens, porque estamos muito desfasados e eu vou gastar o meu saldo livre, e portanto não quero isso, porque vou aproveitar para colocar, enfim, outras ordens para outros gráficos. PSA e Store, eu pessoalmente a estes preços prefiro não entrar. No fundo é esta a conclusão de hoje, por isso é que eu disse que vos poderia surpreender um bocadinho. Então, como é que estamos até agora? Exatamente, este é o último slide. Target portfólio. Isto vai crescer à medida que os episódios vão passando. Vocês têm aqui o REIT de Geo Group, foi o primeiro, achei que até 12 dólares e continuo a achar, os indicadores estão lá. É um REIT muito particular, portanto não lhe atribuo um target muito grande. Aqui 2,5% seria na realidade o mais adequado. Aliás, até vou alterar isso aqui on the fly. Eu vou aqui colocar cerca de 2,5%. E vocês vão dizer, então, mas como é que está a definir aquilo que é 2,5% e aquilo que
é 5 e lá está. Aqui têm que ser vocês a dizerem o que é que acham que faz sentido para o vosso portfólio em particular. O Price over AFFO, o Price over AFFO, já agora aqui faltam as também. Vou aproveitar aqui em tempo real para colocar aqui isto. Já percebi porquê. Portanto, eu aqui vou colocar só assim, para que se consiga ver. Tanto do quarter como do fiscal year anterior ao preço de entrada. Nós estamos aqui, não percebo, não sei porque é que aqui pus este 8, mas a $12 estamos sempre a falar destes valores que me parecem relativamente interessantes. Então este 5,22 gosto, embora pudesse estar mais próximo dos 4 para um REIT que é de nicho, lá está. É um REIT que neste momento ainda só investe no setor prisional, o GEO. Agora, 7,58 era a 14,5, seria a ordem que eu colocaria. Ok? Neste caso, sempre a menos de 15, mas 14,55 seria, ou 5, ou 14,5, por estes valores, não é? Por mais 5 cêntimos, não faz diferença absolutamente nenhuma. Mesmo que vocês metam 5.000 euros, não é por 5 cêntimos numa share, que em 10 anos isso vai fazer alguma diferença, muito, muito honestamente. A não ser que invistam 10 milhões de euros num REIT, aí fará com certeza. Não é claramente o tipo de investimentos que aqui estamos a falar. E portanto, a estes valores de entrada daria isto. Eu só não vou colocar as ordens no XTB porque, realisticamente falando, vai-me comer o espaço livre e eu não quero. Temos aqui um target. À medida que eu vou avaliando mais REITs, ou falando mais de REITs, vou possivelmente mudar o target da percentagem. Aqui a percentagem, não sei se há bocado isto ficou claro, e já agora, REIT é o nome do REIT. Aqui na realidade não está, enfim, atalhou-se aqui um bocadinho. Também eu pedi aqui a uma pessoa para me ajudar. E, portanto, aqui foi um bocadinho atalhado. O Store é mesmo Store, mas aqui é Store. E é Store Capital. Ok. Nome do REIT, ticker, episódio em que foi avaliado, target entry price. Entrei a 12 no GEO, como vos mostrei num segmento anterior, ontem em particular. O setor em que está. Não tem aqui o market cap ainda, mas deve ter. Aliás, é aqui 2 market caps. Portanto, eu no primeiro episódio detalhei aqui. O GEO já agora, eu mostrei o suporte a 12 e de facto hoje voltou a não baixar. Aliás, ele baixou. Não, exatamente, ele ficou 12,1 porque eu vi no meu algoritmo que ele estava precisamente a 12,1. Tem um suporte muito grande a 12. Para já, esse suporte pode desaparecer naturalmente. Vamos aqui ver o market cap. Na realidade estava ali atrás. Ora, o iChart, que eu não conheço, para ser sincero, já devo ter visto várias vezes, mas não é dos que uso mais. Market cap, vamos lá. Market cap 1.46. Ora, 1.464 Bs. Portanto, estamos a falar de um REIT de nicho, um REIT relativamente pequeno. Estamos a falar de no fundo 1.500 milhões de dólares. Portanto, não é assim, o pequeno é uma questão relativa, não é? Mas estamos a falar, quer dizer, de provavelmente algo 30 vezes mais pequeno do que um public storage. E ainda relativamente mais pequeno do que um store. Portanto, há aqui muitas coisas que eu uso para definir o meu target. Esta é a coluna que menos vos interessa porque vocês deverão ter targets em função da estratégia que vão usar para investir em REITs diferentes dos meus. Ok? Estão aqui os valores todos. Eu vou tirar isto porque também não me parece que faça grande sentido. E, portanto, temos aqui os valores todos. Isto vai crescer e eu vou mostrar os resultados do portfólio. Para o GEO, lá está. Nem vale a pena mostrar. Vou mostrar porque sim. Estamos a investir há um mês, neste caso há 15 dias, aliás, em boa verdade há um dia, porque eu fiz aquela brincadeira que não devia ter feito, como vos mostrei. Aqui mostro-vos tudo, ok? Não há aqui segredos. E portanto, entrei a 12, saí a 13, para fazer um teste de um algoritmo que claramente não vou voltar a usar porque dá um trabalhão depois explicar o que é que aconteceu. Voltei a entrar em 12 e vou ficar a 12 por muito tempo. Se quiser fazer trades, faço noutros sítios. E portanto, nesse sentido, efetivamente, o nosso portfólio tem aqui um lucro de menos 3 euros. Não faz
diferença absolutamente nenhuma, e a conclusão da apresentação de hoje é que não vou colocar ordens. Poderia colocar estes valores, devia, mas vai-me comer espaço livre e eu quero analisar e comprar mais REITs para vos mostrar. A seguir vamos falar de um REIT muito particular, o MEC. Já tinha aqui dito que mais cedo ou mais tarde ia falar dele, tanto é que eu aqui puxo. E também no próximo episódio deverei, ainda não tenho a certeza, mas deverei avaliar aqui o Unit, e portanto vou colocar aqui, mas não tenho a certeza. O Mac sim, podem contar com isso, porque me parece que é um REIT muito, 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 muito interessante. Mas haveremos de lá chegar a seu tempo. Espero que tenham gostado do episódio. Se quiserem abrir conta na XTB, o link está abaixo, é um link de afiliado, portanto nós recebemos uma afiliação por vocês, nossos seguidores, terem aberto a conta na XTB a partir de nós. E se depois disso tiverem dúvidas, coloquem abaixo. Eu não vou dar nenhum aconselhamento financeiro, nem posso, nem quero dar, nem que me paguem, como já disseram, já mandaram várias mensagens. Não, mas nós pagamos. Não quero dar aconselhamento de REITs a ninguém, especialmente neste momento. Um dia mais tarde, se a empresa evoluir por aí, será outra história. Para já, não. Este vídeo, porquanto não é nenhum tipo de aconselhamento financeiro, é um vídeo com muita informação que eu aqui vos deixei, que espero sinceramente que apreciem e que vos ajude nos vossos investimentos. Mas se quiserem investir, lembrem-se que estão a colocar em causa o vosso capital. E isto tem risco, performances passadas não são sinónimo de performances futuras e tudo mais. Vejo-vos no próximo episódio. Um grande abraço a todos e excelentes negócios em REITs. Um abraço.